Boa noite. Pela Rede Globo e pela CBN, está começando mais um programa do Jô. No próximo dia 7, sexta-feira, começa a vigorar em São Paulo uma lei que impede o fumo em recinto fechado. Com essa lei, a lei está causando muita discussão, apesar dos percentuais de aprovação serem enormes. Nós resolvemos fazer um programa com o responsável por ela para tratar desse e outros assuntos com o governador José Serra. Ele é o governador do estado de São Paulo, José Serra. José Serra, venha para cá, por favor. Vamos falar agora, começar a falar da lei antifumo, que é uma lei que acho que tem uma maioria de aprovação. Teve, olha, na pesquisa que nós fizemos aqui em São Paulo, mais de 90%, 92%, eu não me lembro direito, apoiou a lei. E 84% dos fumantes. Isso é interessante. Eu tenho encontrado muito fumante que me diz que apoia a lei, apesar de que é fumante. Né? Depois eu vou perguntar, vou abrir para a plateia para perguntar sobre isso, sobre quem é fumante, quem não é, e sobre o terrível das consequências do cigarro. A única coisa que me parece hipócrita, não na lei, mas na sociedade de uma maneira geral, é que você vende um produto que você proíbe de divulgar. Você vende bebida, mas não pode divulgar assim, com muita moderação e com muito cuidado. E no caso do cigarro, a mesma coisa. Mas isso não tem nada a ver com a lei em si. Eu digo o fato de você produzir coisas, fazer produtos e que depois você não pode falar neles. Me parece uma coisa assim de colégio de padre, mas enfim. Você já fumou? Não. Nunca fumei. Nem escondido, nem escondido. Até outro dia, não, o Serra é ex-fumante e tal, não, eu nunca fumei. Quem fumava era minha mulher. Eu não tenho repugnância por estar do lado de alguém fumando, assim, as pessoas às vezes acham que eu tenho isso, não. Tanto que minha mulher fumava, eu nunca consegui dissuadi-la. Quem dissuadiu foram meus filhos. Começaram a amolar a paciência dela de uma tal maneira que ela desistiu, né, de fumar. O seu vice continua fumando? Hein? O Alberto Goldman continua charutando? Ele tinha não é charutinho, né? Como é que chama aquilo? Cigarrilha. Na minha frente, não mais. Você sabe que, quando eu era ministro da Saúde, teve uma comissão na Organização Mundial da Saúde sobre o tabagismo, para combater o tabagismo e tal. E eu fui, na época do ministro da Saúde, um dos que mais lutou no mundo por esse assunto. E aí o Brasil ganhou a presidência da comissão. Só que o presidente era o embaixador brasileiro em Genebra. Né? E o embaixador brasileiro em Genebra era o Celso Amorim, o atual ministro. Então, pusemos o Celso Amorim presidindo. E o Celso Amorim fumava cachimbo. Eu disse, Celso, agora você tem que largar o cachimbo. Você não pode ser presidente de uma comissão antitabagista
e ser tabagista. E ele largou. Aliás, foi um benefício para ele. Ele precisa dizer que era uma questão de religião, do candomblé, que ele recebia um preto velho que fumava. Alguma desculpa. Você nem no exílio fumou? Não. Mas ficou no meio de exilados que fumavam o dia inteiro. Eu tentei fumar. Quando era adolescente, eu me lembro com 12, 13 anos, os meus amigos começaram a fumar. Naturalmente, não em casa. Se seu pai te pegasse fumando, você estava perdido. Nem criança, nem mulher podia fumar. No meu meio social, mulher não podia fumar, não. Já olhavam assim com o olho para trás, né? Agora, eu tentei, porque os meus amigos começaram, só que cada vez que eu tentava aspirar a fumaça, era tosse, enjoo. Realmente eu desenvolvi uma alergia ao cigarro. Que bom, né? Foi uma sorte, né? Eu quero começar o segundo bloco com uma pequena externa que a gente fez com o Dr. Drauzio Varela, meu amigo Drauzio, que foi fumante, daqueles terríveis, e continuar esse assunto aqui, que eu tenho vários vídeos para mostrar, inclusive depoimentos de fumantes e não fumantes. E eu gostaria de começar mostrando um depoimento do Drauzio Varela, que aliás fez hoje para mim, em cima do laço, porque a produção sempre corre atrás das coisas, e quando eu tive essa ideia, já era ontem, já era complicado, e ele, como sempre, não falhou. Vamos ver o primeiro depoimento do Drauzio? Vergonhosamente era médico cancerologista e fumava. E aí chegou um dia que ele disse, não tem cabimento eu continuar fumando, né? Não posso continuar com essa dependência. E eu fumava para valer mesmo, fumei 19 anos. E aí de um dia para o outro eu disse, chega, não posso viver assim, porque eu vou morrer moço, porque eu vou sofrer e porque eu estou dando um péssimo exemplo para as pessoas em volta de mim, para as minhas filhas, e disse, chega, e parei de uma vez só. Sofri, porque não é fácil não é fácil. Hoje quando eu vejo alguém que diz que não consegue largar de fumar, eu tenho o maior respeito, porque não é fácil, mas é possível, né? Maravilha. Sabe que quando eu conheci o Drauzio, ele já não fumava, mas tinha um irmão que fumava, o Fernando Varela, que era médico e fumava. Morreu de câncer no pulmão. Né? Porque não... Você lembra aquele cowboy que aparecia fazendo propaganda de uma marca? Lembro. Ele morreu de câncer no pulmão porque fumava. O cowboy que fazia a propaganda do cigarro. Porque a propaganda do cigarro, ela é essencialmente enganosa. Não é dizer, tome esse iogurte que o iogurte é gostoso. Ela diz que cigarro aumenta virilidade para a garotada, que é o contrário, que dá mais saúde, né? Que reforça a personalidade, o charme e tudo mais. É exatamente o contrário, aliás. E que acalma os nervos. E que acalma os nervos. Agora, o engraçado é que durante a Segunda Guerra Mundial, médicos faziam um anúncio de cigarro. Diziam, não, é bom porque acalma os nervos. E ao contrário, né? A nicotina é um excitante. Quando combinada com café, então, é um inferno. Porque tem gente que é café, nicotina. Outro dia encontrei um excelente, aliás, cartunista, não vou dizer quem é, mas é excelente. Ele me disse que ele só consegue produzir fumando. Né? Então, criou um tipo aí de dependência. O cigarro, isso que o Drauzio falou é verdade, Jô. O cigarro é mais difícil de largar do que cocaína ou álcool. Aliás, tem um outro VT que fala nisso, se eu não me engano, também do Drauzio. Não sei se está na ordem, mas vamos ver. Solta, por favor. O cigarro é a maior epidemia do século XX. A quantidade de pessoas que fumam, uma quantidade absurda. E uma droga muito perigosa, porque não existe droga que provoque tanta dependência química quanto a nicotina. A nicotina vicia mais do que a cocaína, do que a heroína, do que a maconha, do que todas as drogas conhecidas pelo homem. Você pega animais de laboratórios, pega ratos, isso é incrível, e vicia esse rato em nicotina, administrando nicotina para ele. E aí você coloca o rato numa gaiola e que ele aperta um botão, ele tem acesso à comida, aperta outro, tem acesso à nicotina. Ele começa a apertar o botão da nicotina o tempo inteiro. Ele esquece de comer para poder apertar o botão da nicotina. Quer dizer, isto é uma demonstração do grau de dependência que a droga provoca. O fumante sem o cigarro, ele enlouquece. É por isso que carrega o cigarro no bolso ou na bolsa, está numa sala, vai atender um telefone. A primeira coisa que faz é pegar o cigarro e levar junto. Porque a crise de abstinência à nicotina provoca ansiedade.
E essa ansiedade é desesperadora.